te erguerei, e o temor passará da minha mão. Olá! Estamos aqui reunidos em mais um encontro entre amigos e é uma alegria para todos nós ter você aí do outro lado com a gente. Primeiro quero desejar que a paz de Cristo esteja na sua vida, que Deus fale ao seu coração e se revele de maneira especial nessa noite. Vou pedir agora para um irmão fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso culto dessa noite. Pai eterno, nessa hora nós oramos, já agradecidos, ó Pai, porque nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo sopro da vida, por estarmos aqui em meio a tantas lutas e dificuldades, mas aprova o Senhor estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, que nesta hora, cada louvor que irá ser entoado, a ministração da mensagem, possa alcançar vidas. Senhor, que a sua presença seja sempre real no nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Aproveita que a gente está só iniciando e envia esse link para os seus amigos, para a sua família, porque como os pastores costumam dizer aqui, seus amigos são nossos amigos e sua família é a nossa família. Agora vamos começar cantando e acompanha a letra aqui com a gente, cante de todo o seu coração. Te entregamos
lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Irmãos, amigos, nós aqui
ficamos ansiosos a semana inteira para chegar a sexta-feira, e essa semana em especial nós estamos ainda mais ansiosos para que o sábado chegue, que é quando nós estaremos juntos no nosso templo físico. E nós queremos saber, se você está interessado em ir, coloca aqui nos comentários, fala: olha, eu sou de Vila Velha, eu sou de Vitória, eu sou de Cariacica, de Viana, eu quero ir. E você que vai acompanhar, porque eu fiquei sabendo aqui dos pastores que a gente vai conseguir transmitir. Vamos tentar transmitir os cultos da igreja, né? Então, conta aqui nos comentários se você quer que transmita, se você vai conseguir ir. Então, fala aqui pra gente, porque nós estamos interessados em saber, porque nós queremos que essa festa que está acontecendo aqui aconteça com mais gente, com vocês que são os nossos irmãos, que nós estamos ansiosos para conhecer, que nós não vamos poder ainda abraçar, dar aquela recepção calorosa, mas que nós estamos ansiosos para ver, para conhecer, para dar toda a atenção a cada um de vocês, porque esse é um momento muito esperado por nós, e nós cremos que também é esperado por vocês, porque ele foi preparado pelo Senhor para as nossas vidas. Vamos continuar cantando mais um louvor e depois a gente vai para a palavra, e já querendo que chegue amanhã para a gente estar junto. Ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver longe das trevas e pecados traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. O infinito já não é intrafegável, o universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono. A resposta é um sono, durmo bem nos braços teus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada Jesus para pra me ouvir. Ao lado dele sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei.
Jesus, eu tenho luz, alcanço luz, ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Aleluia. Irmãos, amigos, agora nós vamos passar para reflexão acerca da palavra com o pastor Maurício e com o pastor Jordilton. Meus irmãos, amigos, que alegria mais uma vez ter vocês aqui nos acompanhando no canal Entre Amigos. E eu não sei como é que você está aí, mas eu estou muito ansioso. E eu acredito que o pastor Jordilton esteja também. Se ele disser que não, eu não vou acreditar. Porque a verdade é que amanhã nós vamos estar inaugurando o nosso templo físico aqui em Vila Velha. Bom, a essa altura você já sabe o endereço, porque certamente o nosso convite chegou até você, todo mundo, todos vocês que em algum momento assistiram esta live, vocês receberam o convite para o culto de amanhã. Bom, e agora você pode também seguir a Igreja Cristã Comunidade da Graça, ICCG, nos canais do Facebook, está aqui o nosso endereço, e também no Instagram. Você pode acompanhar a igreja, os canais, o canal Entre Amigos, que é um canal que pertence à Igreja Comunidade da Graça, além de acompanhar aqui no YouTube. Bom, amanhã, antes de nós entrarmos naquilo que a gente se propôs a falar hoje, amanhã vai ser um dia muito especial e eu quero dizer para vocês que todas as coisas, né, pastor Jordil, já estão preparadas. O templo físico já está preparado. Como a Elisa falou, fizemos com muito amor, com muita dedicação, esperando amanhã você e a sua família, né, pastor Jordilton? É isso, a ansiedade é grande, né? Mas o ambiente está muito bem preparado, você vai ser muito bem recebido e temos certeza que você vai encontrar ali um ambiente maduro, espiritual, equilibrado, para que você encontre ali todas as variantes necessárias para que você desenvolva a sua fé com alegria, com paz, com leveza, que é a proposta do Evangelho, pastor Maurício. Perfeitamente. Bom, sendo assim, nós vamos dar continuidade ao que até aqui já vimos tratando. E você deve se lembrar que na última semana nós falamos a respeito daquele texto glorioso, a respeito daquela tempestade súbita, né, que sobreveio. E os discípulos ficaram ali atormentados, entristecidos, inseguros, né, medrosos. E Jesus, ele deixou um ensinamento maravilhoso a respeito de como descansar no Evangelho. E aí, como é que tem sido os seus dias depois deste ensino? Eu acredito que os dias estão muito mais leves e muito mais em paz, pelo menos é o que eu tenho sentido. E você, Jordilton? Tirou uma tonelada de cima de todo mundo, né? O Evangelho faz isso, ele tira uma tonelada de sobre você, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Essa é a experiência que as pessoas que estão conosco têm sentido, pastor Maurício. E é maravilhoso porque quando a gente começa a entender de fato o que é o Evangelho, e é o que estamos fazendo aqui, você está acompanhando e está vivendo isso também. O Evangelho, ele fica exatamente assim, muito mais leve, muito mais propício, né? E é uma coisa muito mais fácil de se alcançar nessa perspectiva. Bom, como Jesus estava atravessando o Mar da Galileia, agora só nos resta falar o que os aguardava lá do outro lado, né, pastor Jordilton? E o motivo pelo qual ele atravessou o Mar da Galileia, enfrentando tempestade, colocando os discípulos, entre aspas, em risco, né, para ir lá para o outro lado. Bom, isso é muito curioso, porque imaginem que lá do outro lado, uma vez que Jesus estava disposto a enfrentar a tempestade, as ondas, e inclusive disposto a viajar com um monte de homem medroso, lá do outro lado só podia ter alguma coisa muito preciosa. É isso mesmo, pastor? É, muito precioso, 2 endemoniados preciosos, Meu né? Jesus! É o que tinha do lado de lá, né?
Bom, então a respeito disso, vamos ouvir um pouco, e aí o pastor Jorgilton vai conduzir para nós esse entendimento. Muito bem, se você está com a sua Bíblia aí, abra, por favor, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós leremos do versículo 28 em diante. Mateus 8, 28. Se você está sem Bíblia, acompanhe apenas a leitura, que diz assim: tendo eles chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ora, andava pastando, não distante deles, uma manada de porcos. E os demônios lhe rogaram, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. Muito bem, eu fiz a leitura do texto por completo, para que a gente possa dissertar sobre isso, conversar sobre isso, em todas as suas nuances, inclusive, já lembrando a você, que esse mesmo milagre, esse mesmo episódio está narrado também em Marcos, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, com alguns detalhes que têm os seus propósitos. Antes de mais nada, portanto, eu queria já demonstrar isso aqui, porque Mateus está dizendo que eram 2 endemoniados, mas lá em Marcos e em Lucas, na narrativa aparece apenas um. Não que eles digam que eram apenas um, mas lá eles tratam de um. Então, se eles dissessem, pastor Maurício, que Jesus expulsou o demônio de apenas um homem, encontrou apenas um endemoniado com a palavra apenas, aí teria um problema na Bíblia. Mas é porque lá é a ênfase no individual. Marcos e Lucas, eles visam detalhar aquilo que Jesus faz na vida do homem individualmente, e detalham alguns aspectos que Mateus não. Porque o objetivo de Mateus aqui não é necessariamente detalhar o que Jesus pode fazer na vida de um homem, mas é para mostrar aqui nas entrelinhas o poder e a autoridade que ele tem sobre tudo e sobre todos. Porque você vai ver um pouquinho antes, pastor Maurício, que na tempestade Jesus mandou o vento e o mar se aquietarem, mostrando que ele tem poder sobre a natureza. E aqui agora ele vai mostrar que ele tem poder sobre demônios, tem poder sobre homens, ele tem poder sobre todas as coisas. Então é por isso que na ênfase de Mateus não há essa preocupação em detalhar o indivíduo apenas, mas mostram que eram 2, porque ele tem essa ênfase no poder dele. Então, e os outros evangelhos era a ênfase no individual. Então é como se Mateus estivesse tendo uma visão superior, né? Uma visão por cima, e os outros evangelistas estivessem vendo com um binóculo lá, estrategicamente uma pessoa. Exato, Mateus mostra esse poder dele sobre todas as coisas, e os outros evangelistas, Marcos e Lucas, eles vão mostrar como esse poder agora opera na vida do homem e cria desdobramentos na vida dele, né, os detalhes na vida daquele que é transformado pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra de Cristo. Só explicando isso, porque eventualmente alguém se refere a esse episódio como um endemoniado gadareno, que era um homem, e aqui estão sendo tratados 2 homens. Muito bem, dito isso, também quero fazer a seguinte referência já para a gente entrar no texto, pastor Maurício e amigos que estão nos ouvindo. Primeiro, lembrar que Jesus estava de um lado do mar da Galileia e tinha uma multidão com ele, e aí ele deixa essa multidão e vai atravessar o mar da Galileia. Então, ele troca uma multidão. Veja como é a visão de Jesus. É antagônica em se comparando à visão da religião. Porque ele deixa uma multidão por indivíduos, por 2 indivíduos. É uma troca que, do ponto de vista do marketing religioso ou dos objetivos religiosos, não tem sentido. Porque toda religião se faz de multidão, se faz de gente. Quanto mais gente, melhor. Agora, Jesus
na perspectiva do evangelho do reino, ele abandona uma multidão para socorrer 2 homens e para amparar 2 indivíduos, ao passo que a religião faz o contrário. Ela abandona indivíduos, os despreza, os exclui, para que a multidão dela seja preservada. Então, se você tem um indivíduo no meio da religião, uma pessoa que eventualmente seja problemática, seja um ponto fora da curva, que era o caso do endemoniado, é um ponto fora da curva, não é verdade? Sem dúvida. O sujeito era violento, nós vamos ver aqui no texto, já vimos no texto que nós lemos. Então, no espírito religioso, você exclui aquele que é problema, para preservar a multidão, porque você quer a multidão. E Jesus o contrário. Jesus não nos enxerga como multidão, ele nos enxerga como indivíduos. E aí, nessa visão dele de priorizar o indivíduo, priorizar o ser humano, priorizar a pessoa humana, ele coloca dentro de um barco, ele coloca os seus discípulos num barco, sabe-se lá qual estrutura tinha, mas ele empreende agora essa navegação para o outro lado, submetendo esses homens, inclusive, a, entre aspas, o risco daquela travessia. Sem dúvida. Porque, pastor Maurício e amigos, quero lembrar a todos aqui também, que Marcos, quando fala sobre esse episódio, ele diz assim: sendo já tarde, eles foram, já era tarde, ou seja, já estava caindo a noite. Perfeito. Uma navegação no mar da Galileia já era relativamente perigosa de dia, por conta da região, da posição geográfica. Já era relativamente perigosa, porque a qualquer momento poderia ter um temporal, ventos, coisas do tipo. E ele faz isso à noite. E é importante dizer que esse episódio e os outros que antecederam, desde a casa de Pedro, quando ele curou a sua sogra, até aqui, tudo está acontecendo dentro de um dia. Então, agora é o final desse dia, e já era tarde, e os discípulos poderiam até estar cansados, e penso que até Jesus, como homem, estava cansado, haja visto que ele dormiu naquela travessia, mas mesmo ele estando cansado humanamente, ele chama os seus discípulos e diz: não, já é tarde, nós vamos atravessar agora. Não vamos descansar um pouquinho, não. Não podemos descansar, porque nós temos uma prioridade lá do outro lado. Eu estou enxergando lá do outro lado. Eles nem sabiam o que iam fazer do outro lado, os discípulos. Mas Jesus sabia e queria que aqueles discípulos, que aqueles que estavam com ele, estivessem na mesma visão dele, no mesmo objetivo do Evangelho, que é priorizar homens, indivíduos, ainda que isso seja em detrimento de multidões. E é isso que nós gostaríamos que você hoje percebesse em relação ao Evangelho de Cristo também. Ele é capaz de abandonar uma multidão para abençoar uma pessoa. E eu tenho certeza que hoje, pastor Maurício, já de início, o Senhor Jesus está priorizando vidas, pessoas, individualmente, famílias. Nós estamos aqui falando, talvez, da perspectiva de multidão. Tem muita gente ouvindo, mas Jesus enxerga individualmente você aí do outro lado, pastor Maurício. Isso é maravilhoso, a gente ter essa compreensão, Jordilto, porque nenhum possível perigo, e era de fato o que eles iam passar e passaram naquela travessia, pode impedir Jesus de alcançar aquele que precisa de ser alcançado. Então, haviam perigos, sim, haviam demandas. No entanto, o ser humano que necessita do Evangelho, ele é muito maior do que isso. Então, nada destas coisas, elas podem se postar frente ao Evangelho, elas acabam sendo periféricas, perdem a importância, porque de fato o alvo do Evangelho é o homem, é o ser humano, independente, Jordilto, da condição que ele se encontre. Pode ser o mais marginalizado possível, né? E era exatamente a questão desse homem, era como ele se encontrava. E nem por isso ele perdeu o valor. Jesus enfrentou tudo aquilo, né? Enfrentou o mar bravio, os ventos, e aquela noite, por assim dizer, perigosa, mas porque do outro lado havia alguém, era um ser humano, alguém individualizado que precisava do Evangelho. Como os discípulos que estavam com ele não sabiam o que lhes aguardava lá do outro lado, eu imagino a surpresa deles, porque Jesus, já anoitecendo, final de tarde, todo mundo cansado, ele mesmo dormiu lá no barco. Quem podia deixar para o outro lado, ou melhor, deixar para o outro dia. Vamos, quando amanhecer o dia, a gente vai lá para o outro lado. Mas Jesus vai lá para o outro lado,
E aí quando chega lá, sai ao encontro dele esses dois homens, eu fico imaginando a surpresa dos discípulos. Tanta pressa, tanta dificuldade, tempestade, onda, por causa de dois endemoniados. Para isso aqui? Para isso, estavam no meio dos sepulcros, dois homens violentos que se feriam com pedras. A narrativa de Marcos vai falar sobre isso, que eles se feriam com pedras, eram presos com algemas, com cadeias, quebravam, desfaziam tudo. Ninguém podia passar pelo caminho dele. Deviam estar desnudos, porque lá na narrativa de Marcos vai dizer que depois ele se vestiu. Então veja, eram dois malucos. Não há dúvida. Eram dois malucos, dois homens marginalizados, que estavam à margem da sociedade, à margem da religião, e Jesus, ele empreende essa viagem e leva os discípulos para esse outro lado, e eu imagino, portanto, essa surpresa deles, mas ali estava um ensino muito grande para os discípulos, que seriam a igreja dele, que era a igreja dele, e é essa visão, esse ensino que a igreja de Cristo precisa ter. O ser humano vale qualquer tipo de sacrifício, vale uma noite mal dormida, pastor Maurício. O ser humano vale uma noite acordada. O ser humano vale todos os esforços para ser recuperado. Não se abandona um homem necessitado. Quem abandona um homem necessitado à beira do caminho, um homem ferido, um homem marginalizado, é aquele que tem espírito religioso. E eu sei que estou falando para muitos aqui que foram abandonados. Faziam parte, pastor Maurício, de comunidades evangélicas, de igreja, de ambientes, mas foram feridos, tiveram algum tipo de contratempo, de percalço na sua caminhada, foram abandonados, excluídos, colocados à margem, à sarjeta, e não são mais lembrados. E o pior de tudo, muitos deles que estão aqui nos ouvindo, continuam no mesmo ambiente, sofrendo, sendo humilhados, e continuam no mesmo ambiente. Jodilton, o evangelho, ele tem que estar disposto, o evangelho de Cristo, ele precisa estar disposto a empreender qualquer missão, mesmo que seja aparentemente impossível, em homenagem ao ser humano, ao homem, porque a salvação de Deus é para o homem. Por isso, por mais difícil que pareça ser a missão, se tem alguém lá do outro lado, que precisa de salvação, que precisa do evangelho, o evangelho vai ao encontro desse necessitado. E a gente percebe que essa compreensão é perdida. A gente percebe que na prática, nos nossos dias, o evangelho dos dias de hoje, o cristianismo dos dias de hoje, ele simplesmente perdeu a essência fundamental do evangelho. E o ser humano, que deveria ser o único alvo do evangelho, que é para a salvação do homem, de todo homem, ele deixa de existir. Então os valores acabam se tornando outros. Ele vira multidão, né? Vira multidão. E é muito importante isso que você está falando, pastor Maurício, porque nós vamos perceber como Jesus mostra esse aspecto humano do próprio evangelho. Porque eram homens que estavam morrendo, iam morrer num sepulcro daquele qualquer, onde eles já habitavam nos sepulcros. Sem dúvida. Eles tinham família, porque lá no evangelho de Marcos você vai ver que Jesus manda ele voltar para a família dele. Então Jesus não estava só interessado naqueles dois homens, mas estava interessado também na família deles. Quando eles foram curados, ou um deles pelo menos, quando foi liberto, lá na narrativa de Marcos, quis ir com Jesus, e Jesus disse: não, você vai para sua casa e mostra aos seus. Jesus sabia que aquele homem marginalizado, esquecido, abandonado, tinha família, quem sabe filhos que estavam chorando por causa dele, esposa chorando por causa dele, pai e mãe chorando por causa dele. Então o evangelho, ele tem essa perspectiva humana, ele te liberta sim, ele te salva para o céu sim, mas ele te transforma para o aqui e agora, para você viver como gente humana, como gente que tem sensibilidade, tem carne e osso, tem emoções, tem sentimento, tem dores. O evangelho, ele na sua amplitude abrange todos os setores, todas as áreas da vida humana, e Jesus demonstra isso nas palavras dele. Isso vai ficando claro. A igreja não pode olhar para o homem só como um ente espiritual. Não, a igreja cuida do espiritual. Não, a igreja cuida do homem na sua forma integral, corpo, alma e espírito. Tudo isso é importante para o evangelho. Pastor Maurício, também curioso notar que esse homem que estava lá, esses dois homens que estavam lá nos sepulcros quando Jesus chegou, e no ambiente onde haviam porcos, esses homens foram alcançados por Jesus, porque Jesus foi lá. Isso é muito importante. Mas é importante você notar que existia uma religião em Israel que arrogava para si
o direito de serem os únicos representantes de Deus, porque era só por eles que Deus falava. Eles eram donos da revelação, eles tinham as escrituras, eles tinham os profetas, embora Deus já nem falasse mais lá. Já tinha 400 anos que Deus não falava, mas estava todo mundo lá. Todo mundo acomodado, entendendo que Deus estava ali, o templo estava lá, os cantores estavam cantando, os grupos deles de levitas cantando e tal, o culto acontecendo de manhã, de tarde, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, estava tudo certinho, a aparência estava toda certa, mas Deus não falava mais naquele ambiente. Essa era a religião que estava lá, e essa religião estava dentro dos limites de Israel, de tal forma que essa religião não se interessava pela pessoa humana, a ponto de que lá onde estava esse gadareno, fora dos limites geográficos de Israel, eles não foram. E às vezes, pastor Maurício, até dentro dos limites geográficos de Israel, eles não iam. Porque quando Jesus entrou, por exemplo, na casa de Zaqueu, os religiosos ficaram criticando lá de fora. Esse aí agora, não sabe, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Era assim que eles faziam. Eles criticavam a mulher chorando aos pés de Jesus e lavando os seus pés com as suas lágrimas, e os religiosos de lá dizendo: se esse aí fosse profeta, bem você saberia quem e qual é essa mulher, porque ela é uma pecadora. Assim, a religião, ela vai fazendo o seu exclusivismo, ela tem a sua amplitude dentro dos seus limites geográficos e também de perspectivas de interesse, porque se não for do interesse dela, ela abandona totalmente. Jesus e o Evangelho, eles extrapolam os limites de CNPJ, limites geográficos. O Evangelho vai onde a religião não vai. Buscar o necessitado excluído, pastor Maurício. Imaginem que eles estavam saindo de Cafarnaum, e logo ali, do outro lado do mar da Galileia, era a terra dos Gadarenos. É verdade que era um outro país, mas haviam pessoas lá. Mas a questão do exclusivismo é tão maligna, ao ponto de que, se estas pessoas não estiverem dentro do seu reduto, dentro da sua própria terra, elas simplesmente não existem. E a gente percebe, Jordilton e irmãos, que a religião, ela faz exatamente a mesma coisa, a religião e o espírito religioso dos dias de hoje. De maneira que, por exemplo, se alguma pessoa que você conhece, seja ela quem for, ela não fizer parte do seu reduto, da sua igreja, da sua comunidade, você é capaz de chamar ela de primo e não de irmão, pelo simples fato de que ela não está ali do seu lado. É verdade. E isso é maligno. E até quando a pessoa estava ali, saiu por algum motivo, por alguma conveniência, e está se reunindo em outra comunidade, ele passa a ser até inimigo. Inimigo, dependendo vira inimigo de quem for. Porque não está no espaço geográfico que ela está. Debaixo do escopo doutrinário de Israel, está no outro lado, então virou inimigo. A religião faz isso, a religião faz separação. Entre o necessitado e a religião tem um mar, que só pode ser vencido por Jesus. Aleluia, aleluia. Ele elimina o marco, ele não tem essa divisão, não é verdade? Aleluia. E nós estamos muito felizes aqui porque o Evangelho quebra tudo isso, né? O Evangelho tirou tudo isso. Destrói tudo isso. O Evangelho de Cristo tirou o mar que nos separava, entendeu? Aleluia. É por isso que Jesus está te abençoando aí. Esse mar não existe mais. Não existe mais esse mar. É por isso que lá no Apocalipse o mar já não existe. Amém. Aí você vai ver lá no Apocalipse que na visão de João, quando desce a Nova Jerusalém, o mar já não existe. Porque o mar significa isso, as divisões, as separações. Não é assim, os continentes são separados por mar. Isso aí. É isso. Mas em Cristo, na Nova Jerusalém, no reino dele, não tem mais mar, porque não tem mais separação. Aglutina é um só tudo. povo, um só Deus, um só Senhor. Muito bem. Quero voltar ainda uma referência a Marcos, porque, como eu já citei aqui, Marcos faz questão de dizer que já era tarde. Mas Jesus, mesmo sendo tarde, ele põe todo mundo no barco e vai lá para o outro lado, atravessa o mar, porque ele queria resgatar aqueles dois homens. E a pergunta é, por que não esperar no outro dia? Ou esperar outro dia? E eu tenho aqui, vou ter a pretensão de responder essa pergunta, pastor Maurício. Por favor. É porque eu não sei que se Jesus deixasse para ir para outro dia, se ele ia encontrar aqueles dois homens vivos. Ele tinha que ir naquela hora. Tinha pressa. Tarde, ele tinha pressa. É verdade. Já era tarde, mas eu até vou ter aqui de novo a pretensão de dizer que esse tarde não era simplesmente porque o sol já estava se pondo, já era tarde porque já era tarde para aqueles dois que estavam lá. Já era tarde, eles já estavam sofrendo muito. Eram esposas sofrendo, filhos sofrendo, pais sofrendo, familiares, sociedade.
Era muito sofrimento, muita dor. Já era tarde, já era hora de dar um ponto final, de acabar com aquele sofrimento, com aquela luta. Se deixasse mais um pouquinho, mais uma hora, quem sabe ele ia encontrar lá 2 cadáveres no cemitério, já estavam morando lá. E eu tenho certeza que hoje, no tempo de Deus, na perspectiva do Evangelho, também já é tarde para muita gente que está ouvindo a gente aqui, pastor Maurício. Já é tarde, chega de sofrimento, já sofreu muito, já foi muito humilhado, já foi muito abandonado, já foi muito execrado, não cuidaram de você, esqueceram de você, você perdeu família, perdeu amigos, se separou de filhos, em nome de uma religião, em nome de um espírito religioso, sofrendo dano, como alguns disseram para você. Já é tarde. Jesus chegou hoje. Aleluia. É tarde, ele quer acabar com todo esse sofrimento. E ele chegou lá. E quando ele chegou do outro lado, esses 2 homens já saíram ao encontro dele. Eram 2 endemoniados. Saíram ao encontro dele. E eram os traços que são marcados não só por Mateus, mas por Marcos e Lucas a respeito desses homens, são os mais terríveis. Eram violentos, se feriam com pedras. Eram homens que assustavam, né, Assustavam. Ninguém podia passar pelo caminho deles, porque eles podiam vitimar se alguém passasse por ali. Eles não podiam ser contidos com correntes, eles eram presos, mas eles conseguiam quebrar as correntes. Então, o poder humano atuava para refrear aquele instinto que estava neles por uma opressão maligna que estava ali, mas o poder humano não conseguia se sobrepor ao poder demoníaco. Mas chegou ali alguém que tinha poder maior do que o do homem, maior do que os demônios, que era Jesus. Aquele que dizia ao mar, cala-te, ao vento, aquieta-te, era o que chegou ali agora para dizer, sai dele. Jodil, tá impressionante esse episódio, porque a narração dos evangelistas, esta narração nos remete quase que a um filme de terror, dada a descrição dos evangelistas, como aqueles homens viviam e assustavam as pessoas. Certamente, qualquer um de nós aqui, eu e vocês que estão aí ouvindo, se alguém dissesse a vocês que havia um homem desse nível em qualquer lugar, eu e você correríamos de lá. Era quase que um filme de terror. Mas é impressionante porque o Evangelho, o reino de Cristo, ele em se estabelecendo, que é o que foi feito, Jesus estabeleceu o reino, ele é capaz de destruir todas estas coisas e de dar valor àquilo que ninguém consegue dar valor. Por isso ele estava lá. E quebrando esses paradigmas religiosos, né? Porque ali estava uma manada de porcos, coisa que judeu não podia nem chegar perto. Eles vinham dos sepulcros, morto. Se tocassem morto, ele tinha que se purificar, tinha todo um ritual. Mas Jesus quebra todos esses paradigmas religiosos, legalistas. Não está nem aí para isso, porque ele está interessado na pessoa humana, ele está interessado nos 2 seres humanos que estão ali, não só neles, mas também como a família deles e todos os que estavam ligados a ele. E aí, pastor Maurício, é curioso notar que na narrativa de Marcos, os endemoniados, ou lá narrando um só, veio e se prostrou diante de Jesus. Queria adorar a Jesus. O demoniado se prostrou diante de Jesus. Isso é incrível, porque incrível. Diante do poder de Jesus, esse que nós estamos pregando, em quem nós cremos e que é dono da nossa vida, diante dele até o diabo se prostra, até os demônios. Aleluia. Então você não tem o que temer. Ele estava dando um ensino com isso, ou toda a circunstância era um ensino para os discípulos, porque se por um lado a natureza, o vento e o mar se submetem a ele, também os demônios se submetem a ele. Você está com medo de quê? As pessoas às vezes ficam com medo porque encontrou uma ferradura em algum lugar, um trevo de não sei o quê, alguém falou que vai fazer isso, e a maldição que do pai para o filho passou para o filho, para o pai, é hereditária, essas coisas. Em Cristo nada disso subsiste, porque diante dele se dobram céu e terra. Aleluia. Todo joelho se dobrará diante dele, até os demônios creem e tremem. Então Aleluia. Não tem o que temer, né? E aí esses homens demoniados se prostraram diante de Jesus, moravam em sepulcros, junto dos porcos, a situação mais terrível, marginalizada que alguém poderia viver. Você imagina morar dentro de sepulcros ou morar junto aos sepulcros? Então era a situação desesperadora deles e a angústia que isso trazia a todos. Mas Jesus chegou ali para mudar a história deles. Jodilton, imagine, que aqueles homens que estavam no barco com Cristo, ouça isso, por favor. Aqueles homens que estavam no barco com Cristo, eles eram na maioria judeus. E por consequência, eles guardavam todas as regras e ritos da religião judaica, né? Então aquele episódio, naquele momento, era um extremo, era algo impossível de acontecer. Porque de maneira nenhuma um judeu ia
ao encontro de porcos, porque eram animais imundos, né? De maneira nenhuma o judeu se relacionava com alguém que morava no sepulcro e endemoniado, porque era um sujeito à margem da sociedade. E ainda gentio, né? De outra nacionalidade. De outra nacionalidade. Então perceba uma coisa. Jesus chega com estes homens que eram judeus e a presença dele ali recebendo adoração de um sujeito de outra nacionalidade, em uma terra onde haviam porcos à vontade. Ele recebe adoração. Aquilo, para aqueles homens judeus, era algo jamais pensado no sentido de se autorizar que aquilo pudesse acontecer. E eu estou dizendo isso e chamando a atenção para esse detalhe, porque é muito comum a religião fazer isso. A religião e o espírito religioso, eles implementam a questão do exclusivismo, de maneira que você é tirado da convivência das pessoas, ao ponto de você não poder entrar em um lugar, de você não poder se alimentar de alguma coisa, de você não poder conversar com alguém que não tem a mesma crença que a sua. Mas a gente percebe que em Cristo, Jordilto, estas coisas simplesmente desaparecem. As barreiras caem, né? Caem por terra. Maravilha. E ninguém falou nada, né? Os discípulos ficaram calados, porque não tem o que falar. Eles ficavam só observando e aprendendo, né? Eu espero que você esteja calado aí do outro lado. Foi assim com a mulher samaritana, né? Quando ele estava conversando, os discípulos chegaram, diz assim o texto, e ninguém ousava perguntar a ele por que ele conversava com aquela mulher, né? Que ele vai derrubando esses paradigmas, esses legalismos por terra. Muito bem, Jesus repreendeu aqueles demônios, eles foram expulsos com uma palavra só dele, foram para uma manada de porcos. Essa manada se precipitou no mar e os porcos morreram. Ou seja, Jesus mandou ou colocou os demônios no lugar deles, né? Não é que ele obedeceu a ordem deles, mas é para os porcos que eles devem ir mesmo, porque foram mortos, né? Todos foram mortos, os porcos, porque o homem não é para ser habitado por espírito maligno, mas pelo espírito do evangelho, do espírito de Cristo. Perfeito. E aí gostaria de novo me reportar a narrativa de Marcos, que está lá no capítulo 4, no capítulo 5, melhor, a partir do versículo 1, está essa mesma narrativa lá. Mas aí diz o texto lá, que aquele homem, depois de liberto, no caso de Marcos falando, aquele homem aqui, 2, eles se vestiram, se assentaram e ficaram em são juízo. E aí os homens que estavam ali, os aqui narrados como porqueiros, que eram os que tomavam conta dos porcos, quando viram aquilo tudo acontecer, correram na cidade, contaram a história toda do endemoniado, e a cidade inteira veio para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram lá, na narrativa de Marcos, diz que eles foram encontrados sentados, vestidos em são juízo. Aleluia. Eu pergunto para você que está me ouvindo, isso foi bom ou ruim para aquela cidade? Um homem ou 2 homens que eram malucos, endemoniados, violentos, se feriam com pedras, ninguém podia passar pelo caminho deles, tristeza e terror para a família deles. Agora eles estão sentados, vestidos em são juízo. Isso foi bom ou ruim? E aí, por mais que possa parecer contraditório, as pessoas da cidade, quando chegaram lá, viram os endemoniados agora libertos e mandaram que Jesus saísse dos termos deles, das terras deles, mandaram Jesus embora. Agora, como é que você pode explicar isso? Por qual motivo, eu vou pedir para o pastor Maurício falar, pastor Maurício, por qual motivo Jesus, que fez um bem extraordinário, notável, transformou 2 homens, restaurando não só eles, mas a família deles, por que os cidadãos de Gadara mandaram Jesus embora, não quiseram ficar com Jesus? Porque era para abraçar Jesus, não sai daqui nunca mais, Jesus, nós queremos você na nossa sociedade, queremos você na nossa família, no nosso meio, onde nós estivermos, mas pelo contrário, mandaram Jesus embora, pastor Maurício. Olha, você me deu uma dura missão de responder, mas fica claro ao lermos aí o Evangelho, que o Evangelho, irmãos, se instalando na vida da pessoa, o Evangelho promove uma profunda transformação que é de dentro para fora. Quando aquela nação, aquelas pessoas, todos os cidadãos da cidade, viram aquele improvável Jordilto transformado, aqueles homens não quiseram Jesus, porque certamente
é muito mais fácil você tratar a existência quando se tem alguém perto de você que é um improvável. Ou o que eu quero dizer, aquele louco que estava lá na terra dos Gadarenos, para aquela cidade era muito mais fácil ter aquele homem lá. Por quê? Todos os problemas daquela cidade, daquelas pessoas, eram lançadas em cima daquele homem. Era um endemoniado necessário. Era o doido necessário. Perfeito. Toda comunidade tem que ter um doido necessário. Necessário, né? Porque todo problema, toda necessidade, todo desencontro, ele levava a culpa de tudo. Então é muito mais fácil, é necessário ter alguém dessa natureza, porque, ou seja, os outros problemas, eles simplesmente não existem. E aí eu pergunto, não existiam de fato outros problemas? Claro que tinha. Mas as pessoas não queriam, Jordilton. Com Cristo lá, as pessoas olhavam, o sujeito olhava e disse, não, agora, se Cristo deu jeito nesse camarada, o meu problema, todo mundo vai saber o meu problema. Quer dizer, na verdade, você, tendo o endemoniado naquela sociedade, o foco das atenções é sempre nele. Ora, como que Gadara ficou conhecida para muitos evangélicos? Lá tinha um endemoniado gadareno. Tudo que se fala sobre Gadara é o endemoniado de Gadara. O sujeito não tem nem nome mais. Ele é o endemoniado de Gadara, ele é o endemoniado gadareno. É assim que as pessoas conhecem a cidade, conhecem aquele homem. Nem identidade ele tinha mais, nem nome ele tinha mais. Porque as comunidades têm necessidade, toda comunidade humana, toda sociedade humana tem necessidade de ter um endemoniado, ter um doido, ter alguém fora da curva, alguém que seja de alguma forma contra o sistema, por assim dizer, para ele ser rotulado como o pior. Por exemplo, toda família tem a sua ovelha negra, não é assim? Não, fulano é a ovelha negra da família. Parece que ele é o único problema da família dele. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que foi rotulado como ovelha negra da família. Aí parece que os demais membros da família, ninguém tem problema, só ele. Ele então, leva conta, né, Jorge? Exatamente. Todo o foco está nele. Então todo mundo tem suas mazelas, todo mundo tem seus problemas, todo ser humano tem seus problemas, suas lutas, seus conflitos, mas quando você tem um em quem já foi colocada a pecha de ovelha negra, de problemático, de lunático, de endemoniado, aí todo mundo só olha para ele. Então, tirando esse homem de cena, tirando esse marginalizado de cena, agora as pessoas não teriam mais para quem apontar, teriam que apontar para si próprias. E é por isso que eles não queriam Jesus ali. O endemoniado é necessário na sociedade humana, é necessário na religião, é necessário em igrejas. As pessoas se escondem atrás dele. Exatamente, porque você vai, por exemplo, falando do ambiente de igreja, aí você vai pensar assim, bom, não, fulano é problemático. Toda igreja tem um problemático, não é assim? Você sabe quem é o da sua, não sabe? Se você participa de alguma igreja, você sabe de quem é o problemático. Não, fulano é problemático. Parece que todos os problemas daquela igreja é aquele cidadão. E se ele sair daquela igreja que ele está, para onde ele for, eles vão continuar apontando ainda. Fulano foi para tal lugar, ou saiu da igreja, é problemático mesmo, não tinha o Espírito Santo, não sei o que, está vendo aí, ó, está confirmado que fazia isso, fazia aquilo. Ou seja, a religião sempre vai colocar o rótulo em alguém, sempre vai ter o seu endemoniado para ficar colocando o foco nele, nos problemas dele, como se ele fosse o responsável por tudo, para que ninguém olhe para os problemas dela, dos outros indivíduos que lá estão. Então você fique muito atento quando alguém ficar apontando para você endemoniados, rotulando pessoas, porque quem faz isso está escondendo seus próprios problemas, seus próprios ódios, suas próprias vinganças, suas próprias mazelas, seus próprios pecados, mas ele quer colocar você com foco naquele que ele colocou a pecha de endemoniado, de problemático, de rebelde, de que caído, esse tipo de coisa. Esse é o interesse, pastor Maurício. E aí fica claro por que não queriam o evangelho. Porque o evangelho, ele naturalmente, organicamente, por si só, ele traz às claras todas as coisas. Põe todo mundo em igualdade. Todo mundo em igualdade. Não há nada que esteja em oculto que não seja revelado. Você trouxe o evangelho, você tem que andar na verdade. Então é exatamente por isso que às vezes é muito mais fácil e prático você ter um endemoniado e não ter o evangelho. Exatamente. Porque enquanto o endemoniado está lá, você oculta as suas mazelas, apontando o pobre do endemoniado. E por isso... É claro que a gente está falando aqui endemoniado, que agora nós estamos usando o endemoniado como o elemento fora da curva, o elemento problemático. Não estamos dizendo que dentro da sua igreja tem um endemoniado ali todo dia, não, mas é aquele que está rotulado como problemático, aquele que é rebelde, aquele que é caído, aquele que não entendeu nada, esse tipo de gente em quem já colaram esses tipos de pechas, de rótulos, que aí você coloca todo o foco da atenção nele e esquece que todo mundo está cheio de problema. Só não é aparente às vezes, é tudo escondidinho, é igual raposa, né? É verdade. E aí é por isso que ter o evangelho na sua cidade,
ou quem sabe aí aonde você estiver, ter o Evangelho fica difícil, porque aí o Evangelho ilumina tudo e não tem como se esconder mais. Exatamente, o Evangelho vai fazer você olhar para dentro de si próprio. No Evangelho de Cristo, acabam-se os dedos que apontam para os outros, e agora os dedos só apontam para você mesmo. É você enxergar as suas mazelas e os seus problemas. De tal forma, era isso, e tão significativo era isso, que eles mandaram Jesus embora. Ou seja, como você já disse aqui, pastor Maurício, para eles era mais conveniente ficar com o endemoniado do que ficar com Jesus. É melhor ter um endemoniado do que ter Jesus. É melhor ter alguém no meio da sua igreja para você ficar rotulando do que o Evangelho de Cristo entrar lá e fazer todo mundo ser igual à luz do Evangelho. E todo mundo olhar para dentro de si próprio e ser transformado à luz do Evangelho. Mas o espírito religioso não tem interesse nisso. Jesus libertou esse homem, as pessoas, ou esses homens, e as pessoas não quiseram Jesus, mandaram ele embora. E aí eu quero chegar aqui ao final, pastor Maurício, para dizer que quando Jesus estava indo embora, porque Jesus é assim, se você quer, ele fica, ele está. Se você quer, o Evangelho entra. Se você não quer, ele vai embora. E não roga maldição em ninguém. Ele podia dizer assim, vocês também vão ser tudo amaldiçoado, eu vou embora, mas Deus vai pesar a mão sobre vocês. E tal. Nada disso, ele não quer. Evangelho é para quem quer. Evangelho é para quem abriu o coração, é para quem entendeu isso. Se você acha mais conveniente estar num ambiente social, de comunidade, seja ela de fé ou não, onde você está, onde tem os seus endemoniados, onde tem os seus rotulados, quer permanecer lá, não tem nenhum problema. Jesus, ele vai embora da mesma forma que foi. Sem dúvida. E aí, quando Jesus está indo embora, lá na narrativa de Marcos, diz que o endemoniado veio até ele e pediu que ele fosse junto. Senhor, eu quero ir junto com você. Quer entrar no barco e ir com você para onde você for. E aí Jesus toma uma outra atitude, que é um contra-marketing a ele próprio. Que religião não faria o que ele fez. Jesus disse para ele assim, não, você vai para a sua casa. Ele podia levar o rapaz com ele. Podia levar para dar testemunho, né? Acabou, e aí ia ser um testemunho todo dia. Aí Só que fala para eles e tal, como isso, é que foi? Conta aqui o endemoniado que eu libertei e tal. Não tinha nada disso, propaganda nenhuma. Então, contra-marketing é a própria mensagem que ele estava pregando. Porque Jesus não estava preocupado com marketing, levar aquele homem consigo para dizer que ele fez e aconteceu. Não, Jesus estava preocupado de novo com o ser humano, com a família, com filhos, com esposas. E aí disse para eles, na narrativa que se fosse desdobrada lá para Marcos, né, ou para Mateus, disse para que eles fossem para casa. Vai, mostra os seus, quão grandes coisas Deus fez por você e como teve misericórdia de ti. Vai para sua casa, vai para os seus. O Evangelho entrou na sua vida, te libertou. Então agora, vai para sua casa. Viva isso na sua casa. Comece vivendo com a sua família. Mostre que o Evangelho é relacionamento com pessoas. Você rompeu com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, por causa dessa problemática toda. Mas agora o Evangelho entra para refazer todos os laços. E eu vou dizer uma coisa para você aqui hoje. Se você entender isso, se você entender o Evangelho nessa dimensão que ele é, eu tenho certeza que você vai ter que refazer laços com alguns dos seus familiares. Não é verdade? Porque em nome de religiosidade, em nome de igreja, muitos rompem com familiares. Eles não vão mais, pastor Maurício, ao aniversário de um sobrinho. É assim, você tem um sobrinho, está fazendo 1 ano de idade, aí ele não é da sua igreja. Aí o seu irmão, que é o pai do menino, faz uma festa lá, aí chama você não vai. Porque o seu irmão não é da sua igreja, ou porque o seu irmão não é crente, então aquele sobrinho seu não é crente, então lá você não vai, porque lá vai ter uma bebida, porque lá vai ter uma música, e se você for lá, a opressão deve entrar por osmose na sua vida, então você não vai. E se você for, já combina com a mulher, para chegando lá, vou chegar lá, a gente chega, fica 10 minutinhos só, já faz isso, combina o sinal, né? Aí olha para a mulher, faz só assim, 10 minutos, vai todo mundo embora, não é assim que você faz? Eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui hoje fazem assim, se vão, já combina a hora de ir, porque não podem participar. Chega lá, senta no cantinho, não fala com ninguém, não dá um abraço em ninguém. Amigos antigos de infância, quando você vai lá, vê todo mundo, mal fala, levanta a mãozinha, está tudo bem, não conversa com ninguém mais. Esse tipo de religiosidade que te separou de tudo e de todos, te separou da vida. Não é isso o Evangelho de Cristo. Por isso o Evangelho entrou na sua vida, vai para os seus agora. Vai lá, refaça com a sua família. Peça perdão ao seu irmão que você fez isso. Peça perdão ao seu tio. Peça perdão à sua mãe. Peça perdão àquele seu parente que você não foi no casamento dele por causa de religião, achando que tem opressão, que não sei o que é tudo do lado de fora. Opressão pega na pele, isso é igual orvalho. Você saiu no sereno, se molhou todo. Opressão não é isso.
O evangelho é dentro de você, ainda do lado de fora. Te ensinaram errado, desculpa te dizer. Vai lá e refaz. Se o evangelho entrar na sua vida, você vai ter um novo relacionamento com a sua família, Aleluia. com seus parentes, com seus amigos, porque o evangelho não traz nenhum tipo de exclusividade, nem de separação, nem de facção. O evangelho une a todos, pastor Maurício. Jordilton, estes pensamentos religiosos, eles são tão diminutivos que estas coisas se desdobram nas situações até mais extremas, né? Por exemplo, alguém da sua família que você muito amava, essa pessoa morreu e o corpo foi velado em um outro lugar que não é na sua igreja. Você não pode ir, porque naquele outro lugar que não prega o que na sua igreja prega, e se você entrar a opressão te pega, e assim por diante, né? A pessoa casou e foi casar em um outro lugar que não é o casamento da sua igreja, enfim, a verdade é que o evangelho, prestem atenção nisso, o evangelho, irmãos, ele é diferente de tudo que você até hoje pôde raciocinar. Aquilo que o homem não viu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou, é o evangelho. Por isso, Jordilton, a cidade não queria mais Jesus, mas Jesus queria a cidade. Tanto queria que mandou ele voltar. Aquele homem, ele iria se tornar um testemunho do evangelho lá dentro. Jesus podia ter dito: não, vocês não me querem mais, vão embora comigo, eles não merecem coisa alguma, deixa morrer, e começasse a praguejar contra a cidade. Mas o evangelho não é isso. O evangelho, no evangelho, Jordilton, você não tem inimigos, não existe inimizade no evangelho. Por isso a cidade não quis. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A cidade não quis Jesus, mas Jesus quis a cidade. Fica aqui, meu filho, volta para sua casa, volta para sua família, você vai ser um testemunho do evangelho aqui dentro. É a compreensão que João e Tiago não tinham naquele episódio, quando Jesus não foi recebido pelos samaritanos, porque estava indo para Jerusalém, e eles ficaram tão revoltados com aquilo, que disseram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e peça que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos, como Elias também fez? É o espírito vingativo, porque não estava com eles, não aceitaram Jesus deles, agora eles querem destruir todo mundo. Isso é espírito religioso, porque não é da sua igreja, ninguém presta, não é da sua igreja, tem que queimar todo mundo, não é da sua igreja, vai todo mundo para o inferno, não é da sua igreja, não tem o Espírito Santo, não é da sua igreja, não é corpo, não é igreja fiel, esse tipo de coisa. Que loucura é essa? Quem te ensinou isso, meu filho? Vai ler o evangelho, vai aprender com Jesus, deixa o evangelho entrar na sua vida, e você vai ver que Jesus não é exclusividade de ninguém. Jesus atende o gadareno, atende o israelita, atende o romano. É o amor dele que é incondicional, o amor dele, cujo entendimento excede a todo entendimento humano. A paz. Vai para sua casa e mostra aos seus quão grandes coisas Deus fez por você hoje aqui nessa reunião. Vamos cantar. Amém. Mais um louvor. Amém. gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
adorar. Quero ser teu bom perfume, me dê essência, jardim particular. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aí, você está alegre, gostou? Então dá um like e comenta alguma coisa. Diga aí agora nos comentários ao vivo como foi que você recebeu esta palavra, se ela entrou no seu coração. Você está raciocinando um pouco mais a respeito do Evangelho. Gostou mesmo? Comenta de onde você é. Comenta quantos estão aí do seu lado assistindo. 3, 4, 5. Qual é o tamanho da turma que está do seu lado? Olha, amanhã é o culto inaugural da nossa igreja, tá certo? Amanhã vai ser um dia muito especial. Fala para mim se você vai. Diga assim: eu vou. Vai agora todo mundo dizendo: eu vou. Nós queremos te receber lá amanhã. Nós vamos estar na porta te esperando. O nosso coração está batendo forte, cheio de amor por você. O nosso interior está cheio do Evangelho. Se você está pensando como nós estamos pensando, glorifique o Senhor agora. Glorifique, adore ao Senhor. Vai, faça isso. Glorifique com o coração, vai. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas eu não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas eu não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos.
Aleluia, aleluia. E aí, fala para mim, como é que ficou o seu coração, a sua alma, depois deste culto, deste louvor? Eu tenho certeza que você sentiu exatamente o que nós estamos sentindo aqui. Sabe que nós estamos sentindo o amor de Cristo. O nosso coração está cheio de amor. E imagine uma coisa, amanhã, lá no nosso templo físico, como não vai ser o culto, hein? Porque se aqui, através das ondas da internet, essa coisa meio cibernética, é um pouco frio, né? Imagine que nós já estamos sentindo este amor de Cristo que nos envolve. Não é verdade? Eu fico daqui querendo estar aí junto com você. E eu tenho certeza que você fica daí querendo estar aqui junto conosco, não é isso? Diga aí, é isso mesmo, escreve aí para mim. Pois amanhã esse dia vai acontecer, gente. Amanhã nós vamos estar todos juntos. Vamos adorar o Senhor. Pastor Maurício, e em breve nós estaremos juntos com nossos irmãos lá de Governador Valadares. Nós temos uma turma lá. Os irmãos lá do Paraná. Perfeito, também lá Jordildo. com o Anderson, lá com o Jonas em Governador Valadares, o Anderson lá no Paraná, o Adriano no Rio Grande do Sul. Enfim, nós temos gente espalhada por esse Brasil lá, inteiro. Né? Marcelo em Piquete, enfim, se for falar o nome de todo mundo aqui, a gente vai acabar esquecendo. Temos irmãos em Goiás, em Muriaé, enfim, é muita gente. Nós estaremos aí com vocês também. Vamos começar aqui e daqui a pouquinho também a Igreja Cristã Comunidade da Graça estará aí com todos vocês. Recebe o nosso abraço, queridos. Recebe o nosso mais profundo amor em Cristo por vocês. Em Portugal também, tem que dizer, né? Inglaterra. Portugal, Inglaterra. Lá em Portugal nós temos o pastor Jordalmo, que está lá também, já está conosco. Então a gente vai ter muito trabalho com esse povo todo. Trabalho para poder organizar tudo isso e todo mundo está nessa mesma Tem o Júnior alegria. Lá nos Estados Unidos. O Júnior nos Estados Unidos. Aí vai. O Júnior já tem uma igreja dentro da casa dele, um grupo. Vai faltar pouco, deixa só o dólar baixar um pouquinho que nós estamos chegando. Amém. Queridos, um abraço, foi bom ter vocês aqui. Seus amigos são nossos amigos, sua família é nossa família. Deus te abençoe. Irmão,